Olá, bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos. Estamos sentindo falta de estarmos reunidos uns com os outros, mas estamos usando do recurso da tecnologia para chegar a palavra de Deus dentro da sua casa. Eu convido você nessa manhã para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 100, um salmo de celebração ao Senhor. Então eu convido você para abrir a sua Bíblia, Salmo de número 100. A palavra de Deus nos diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e com os seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. E é essa a verdade que nós queremos estar compartilhando no dia de hoje. Vamos, neste momento, fazer uma oração, e logo após a minha oração, nós vamos ter um louvor que será apresentado pelos nossos irmãos, e em seguida nós ouviremos a mensagem do Senhor que vai atingir diretamente aos nossos corações. Amantíssimo Senhor, estamos aqui, ó Pai, diante da Tua presença para pedir as Tuas bênçãos e a Tua direção sobre essa programação, sobre essa reunião, ó Pai. Abençoe as nossas vidas, abençoe a vida do irmão que vai anunciar a Tua verdade. Abençoe também os irmãos que vão apresentar louvores, que sejam louvores vindo diretamente de Ti, ó Pai. Abençoe nós como igreja, que possamos, mesmo nesses momentos difíceis, compreender e entender que o Senhor está conosco, que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Por isso eu te peço que o Senhor venha nos fortalecer ainda mais e que possamos nos apegar no Senhor e que venhamos ser fortalecidos diante da Tua palavra que será anunciada. É assim que nós oramos, não em nosso nome, porque nada nós somos, mas em nome do nosso Jesus. Amém.
De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Reunidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Olá a todos, é muito bom ter mais uma vez a oportunidade de estar participando com vocês nesse momento que tem sido tão especial. Que Deus possa estar abençoando as nossas vidas. Nessa série de estudos que nós estamos tendo, nós temos baseado ela no livro Meu Coração, Minha Vida, Meu Tudo, de William MacDonald, onde nós somos desafiados a assumir um compromisso total com o Senhor Jesus, que fez uma obra maravilhosa por nós. Obra esta que deve ter em nossos corações a dimensão exata do que ela significou, pois somente assim nós teremos condições de viver realmente refletindo um coração grato por essa tão grande obra realizada. Nessa lição, nós vamos deter as nossas atenções no tema o compromisso de acordo com as Escrituras. Na primeira parte do nosso estudo, nós podemos deter os nossos pensamentos no conceito do que é compromisso, no exemplo de compromisso de Cristo e em um chamado antigo a um compromisso para amar o Senhor, onde, após aprendermos o que é compromisso e de analisarmos o exemplo prático de Cristo, que foi o nosso Senhor, chegamos à conclusão de que devemos atender ao maior e mais importante mandamento, que é de amá-lo, dedicando a Ele toda a nossa capacidade afetiva, capacidade emocional, capacidade intelectual e capacidade física. A primeira parte dessa segunda lição está disponível no nosso canal. Se você ainda não assistiu, você pode ir até lá e acompanhar. Nessa segunda parte do compromisso de acordo com as Escrituras, nós vamos abordar o exemplo de compromisso de Abraão e de alguns outros notáveis, tanto do Antigo Testamento
quanto do Novo Testamento. De fato, se analisarmos a Bíblia, nós veremos que existem inúmeros exemplos de homens e mulheres dedicados que demonstraram um leal compromisso. E uma dessas pessoas, sem dúvidas, é Abraão. E a sua obediência à vontade de Deus se destaca em sua disposição de oferecer o seu filho Isaque. Tudo se deu em Berseba, onde Abraão vivia com sua família. O dia havia começado como qualquer outro. Não havia indicação de que algo significativo pudesse acontecer. Não havia indicação de que a história seria feita ali ou de que a rotina diária seria interrompida. Então, Abraão ouviu alguém chamar seu nome. Gênesis capítulo 22, versículo 2 nos diz: Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Que ordem de partir o coração Abraão recebeu! E não há dúvidas de que a ordem havia vindo do próprio Deus, nem tampouco havia confusão quanto ao que ele havia ordenado. Era sobre o único filho do patriarca, seu filho de nascimento especial. Era o filho através de quem Deus havia prometido a Abraão gerar uma descendência inumerável e abençoar todas as nações. Isaque era jovem e ainda solteiro, e a ordem de Deus foi para que Abraão o oferecesse como uma oferta queimada, sendo inclusive especificado por Deus o local, sendo uma das montanhas da cadeia de Moriá. Imagino como essa mensagem deve ter chocado Abraão. Analisando o versículo, nós vemos a gravidade da ordem dada por Deus, porque Deus não disse apenas teu filho, Deus disse seu único filho. Como se isso não bastasse, Deus também disse o nome do filho, Isaque. E então, a agonia final, Deus diz: a quem tu amas. Então temos a ordem: teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas. O que deveria fazer Abraão, então, diante de uma ordem tão dura quanto esta? A resposta não pode ser outra, senão ter uma atitude de obediência inquestionável. Por mais difícil que fosse para Abraão entender qual o propósito daquilo, aquela não era a hora de perguntas, aquela não era a hora de questionamento. E de fato, Abraão havia recebido sua ordem e estava pronto para obedecer. Fico imaginando Abraão se preparando para cumprir a ordem. Certamente naquele dia ele foi cedo para a cama para descansar para a viagem, se bem que não sei como pode um pai descansar sob tais circunstâncias. Acredito que logo cedo, ao nascer do sol, ele já estivesse de pé. O jumento precisava ser selado, a faca e o machado deveriam estar bem afiados, a lenha tinha que ser cortada para a oferta queimada, e Isaque também tinha que ser levado, porque sem ele não haveria viagem. A viagem até o local levaria cerca de 3 dias. Imaginemos o que se passou pela cabeça de Abraão. Ele certamente sentiu um emaranhado de emoções conflitantes. Penso eu que passou pela cabeça de Abraão. Quanto tempo eu esperei pela promessa divina de um filho? Imagino como Abraão, ele deve ter explodido de orgulho e satisfação quando aquele filho nasceu. Como ele viveu e assistiu a criança crescer e se desenvolver, sendo coberta de amor e de afeição. A promessa de Deus de descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu e a areia das praias. A promessa de se tornar uma grande e poderosa nação. A promessa de abençoar as nações da terra através de sua semente. Certamente Abraão sentiu todas essas emoções, pois era através de Isaque que essa linhagem deveria passar. Mas Deus havia ordenado que Abraão matasse Isaque. Então, como ficaria a promessa? Porque Deus havia dito que por Isaque seria chamada a descendência de Abraão.
que oceano de emoções. Mas certamente o que estava mais vivo na cabeça de Abraão, em seus pensamentos, era que, afinal de contas, Deus havia feito aquelas promessas. E nada é mais confiável do que a palavra de Deus, pois se ele diz, certamente se cumprirá. Por quê? Porque Deus não pode mentir. Deus não pode enganar. Só havia então uma conclusão a se chegar. De fato, o que parece ser impossível para o homem é possível para Deus. Se Deus prometeu uma descendência numerosa para Abraão através de Isaque, e se ele ordenou que Isaque fosse morto, então só haveria uma solução. Isaque ressuscitaria dos mortos. Fato é que a cada momento que se passava, Abraão mantinha seu rumo com determinação inflexível. E no terceiro dia de viagem, eles chegaram ao lugar onde Abraão enfrentaria o maior teste da sua vida, onde seu filho Isaque, por suas próprias mãos, seria morto e consumido completamente pelo fogo em um ato de adoração a Deus. Gênesis capítulo 22, versículo 5 nos diz: disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Por algum motivo, a partir daquele ponto da viagem, ela seria continuada apenas pelo pai e pelo filho. Abraão, então, levanta o feixe de lenha e o amarra nas costas de Isaque, e ele fica com a tocha e a faca para carregar. Todos os componentes para o sacrifício vivo, então, estavam ali. Finalmente, chegando ao local do sacrifício, chega a hora do teste supremo de fé para Abraão. Isaque, então, faz uma pergunta direta ao seu pai. Ele diz: pai, a lenha e o fogo estão aqui, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Mais uma vez, a fé de Abraão triunfa sobre as emoções humanas, pois em resposta, ele evita enfrentar a pergunta diretamente e apenas garante a seu filho de que Deus proveria para si um cordeiro para o holocausto. Chegando então a hora, Abraão faz um altar, coloca a lenha em cima, amarra seu filho e o coloca sobre a lenha. E finalmente, ele pega a faca para sacrificar o seu filho. Nesse momento crucial, antes que a faca tivesse um encontro fatal com Isaque, Abraão é interrompido. Gênesis capítulo 22, versículos 11 e 12 nos diz: mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toques no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Aquela voz, então, traz para Abraão um duplo consolo e conforto, pois era a voz do anjo do Senhor que atesta para Abraão a confirmação do seu temor a Deus e também a confirmação do seu compromisso total com Deus. Mas o sacrifício ainda teria que ser realizado. E ele seria feito, pois por detrás de uma moita surge um carneiro preso pelo chifre entre os espinhos. Aquele carneiro morreria como um substituto. Ele morreria para que Isaque fosse salvo. Deus havia provido uma vítima sacrificial na hora certa. Então Moriá ganha um novo nome. Aquele local passa a se chamar O Senhor Proverá. Mas a recompensa pelo compromisso incondicional de Abraão de não negar a Deus o seu próprio filho não ficou restrito apenas ao livramento de Isaque. Pois naquele local o anjo lhe prometeu que ele abençoaria e multiplicaria a descendência de Abraão como as estrelas e como a areia. Eles triunfariam sobre seus inimigos, porque Abraão creu. Todas as nações seriam abençoadas a partir da sua semente. Quando essa história de Abraão é ouvida por nós, nós não podemos deixar de nos lembrar de que séculos depois, outro pai subiria a colina com seu filho. Desta vez, no entanto, ele não o pouparia. Desta vez, o filho tinha que morrer, e ele morreria, tudo
para pagar os nossos pecados através do seu próprio sacrifício. Esse foi o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo. De fato, às vezes, um compromisso completo com Deus significa entregar a Ele os maiores tesouros do nosso coração. De fato, na história não faltam relatos de muitos outros servos que dedicaram um compromisso total ao Senhor e que fizeram história em nome de Deus, tudo por sua dedicação. Ruth, por exemplo, foi uma dessas. O livro de Ruth, no capítulo 1, versículos 16 e 17, nos diz: Ruth, porém, respondeu: Não instas comigo que te deixes, e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Uma jovem viúva, desconhecida, se compromete sem reservas com o Deus de Israel. Como resultado disso, ela conheceu e se casou com um homem de caráter extraordinário, se tornando uma das ancestrais do Messias. O exemplo de Ruth nos mostra que no dia em que alguém se entrega completamente ao Salvador, nunca se sabe os tesouros que Deus tem guardado. Temos também nessa história, temos também nesta lista, uma rainha, Esther, que se viu diante de uma grande decisão a tomar: se ia chegar ao rei, colocando sua vida em risco para implorar pela vida do seu povo, ou se manter em sua zona de conforto e virar as costas para o seu povo e, consequentemente, também para o seu Deus. A decisão tomada por Esther encontra-se relatada no livro que leva o seu próprio nome, Esther, capítulo 4, versículos 15 e 16, que diz: Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: Vai, reúne todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se tiver que morrer, morrerei. Isso é compromisso. Se ela não tivesse tomado essa decisão, certamente, hoje, nós não estaríamos falando dela. Caleb, temos também Caleb. O compromisso deste grande homem de Deus ficou registrado nas seguintes palavras: perseverastes em seguir o Senhor. Está lá em Josué capítulo 14, versículo 9. Que homenagem este servo recebeu. Temos também Daniel e seus 3 amigos, que viviam como prisioneiros na Babilônia, mas acharam graça em favor do rei, o que certamente lhes traria grandes benefícios, caso se adequassem à sua língua, à sua dieta, ao seu estilo de vida, à sua cultura e também à sua religião. Porém, a decisão desses jovens comprometidos foi outra. Daniel capítulo 1, versículo 8 nos diz: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Ao apegar-se aos seus princípios no que parecia ser uma questão tão trivial para muitos, aqueles jovens foram honrados por Deus e preparados para outros testes que viriam e que seriam muito mais triviais. Por exemplo, a fornalha ardente e a cova dos leões. Esses homens comprometidos tinham convicções pelas quais estavam dispostos a morrer. Sua dedicação ao Senhor era total e irrevogável. Para eles, a vontade de Deus era soberana. Eles simplesmente nem cogitavam qualquer fuga, qualquer alternativa fácil ou qualquer desculpa para deixar de honrar o seu compromisso. Na vida ou na morte, eles pertenciam somente ao Senhor. Por fim, temos também grandes exemplos de compromissos no Novo Testamento. Homens e mulheres que se dedicaram ao Salvador em um nível raro. João Batista é um desses. Ele foi chamado de forma elogiosa pelo nosso Senhor de lâmpada que ardia e iluminava.
E em Mateus capítulo 11, versículo 9, ele é chamado de muito mais do que um profeta. Sua dedicação foi verdadeira e sem qualquer vaidade, pois João falava conscientemente de sua indignidade e afirmava que o seu mestre é quem deveria receber toda a honra e toda a glória. Nem mesmo quando os seus discípulos o deixou para aprender aos pés do Senhor Jesus, ele se revoltou ou teve inveja. João Batista foi um exemplo de homem corajoso a ponto de desafiar até a morte. Temos também várias mulheres que foram extremamente fiéis ao Salvador, e por essas mulheres foram realizados diversos gestos. Por exemplo, uma ungiu o Senhor Jesus com um perfume muito caro. Outra lavou os seus pés com suas lágrimas e os secou com seus próprios cabelos. Uma deu tudo o que possuía ao seu Senhor, todo o seu sustento. Uma mulher preparou o seu corpo para o sepultamento. Mulheres foram as últimas pessoas diante da cruz e as primeiras diante do túmulo vazio. Como exemplo dessas mulheres comprometidas, nós temos Lloyd, Priscila, Eunice, Lídia e muitas outras. Temos também Estevão, um homem cheio de fé, de poder e do Espírito Santo, que foi o primeiro mártir da igreja cristã. Ele foi um homem de extrema lealdade a Cristo, escolhendo uma morte violenta ao invés de se conformar. Se Abraão é o exemplo extraordinário de compromisso do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo recebe esse título no Novo Testamento, se não contarmos o Senhor Jesus, é claro. Após o encontro com Cristo na estrada de Damasco, o perseguidor de Cristo, Saulo, se torna Paulo, um seguidor zeloso daquele a quem ele perseguia. Em sua alma foi aceso um fogo que jamais se apagaria. A pergunta que ele fez naquela ocasião, Senhor, que queres que eu faça? Refletiu uma vida de submissão total à sua vontade e à vontade de Cristo, não importando qual penosa para ele fosse essa vontade. O resto de sua vida, até a sua execução, foi uma resposta a essa pergunta. E para concluir, devemos nos perguntar: como tem sido o meu compromisso diante destes grandes exemplos dos servos do passado? O exemplo destes servos fiéis e santos nos envergonham ou nos consolam? A resposta depende do nível de compromisso que temos tido para com o nosso Senhor. Se a resposta for que ficamos envergonhados, é chegada a hora do exemplo desses servos fiéis influenciar nossas vidas, de modo que possamos firmar um compromisso verdadeiro com o Senhor, como eles fizeram. Abraão, Ruth, Esther, Caleb, Daniel e seus 3 amigos, João Batista, as mulheres fiéis, Estevão, Paulo e muitos outros que se tornaram mártires, todos pelo nome de Cristo, mesmo aqueles que não ficaram registrados na história. Que esses exemplos possam ser o motivador para que nós possamos assumir um compromisso total com Cristo, como esses servos do passado assumiram. Que Deus abençoe as nossas vidas. Amém. Nós acabamos de ouvir uma mensagem muito clara, que veio direto aos nossos corações. O desafio é para que nós tenhamos um compromisso com o nosso Senhor Jesus. É momento de você fazer uma análise. Como é que está a sua vida diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor Jesus? Nós vamos encerrar esse momento com oração e eu convido você para curvar a sua cabeça em reverência ao nosso Senhor Jesus e logo após a minha oração nós vamos ouvir mais um louvor que será apresentado pelos nossos irmãos. Amantíssimo Deus e Pai, como é bom nós temos a certeza que o Senhor é conosco. Como é bom nós entendemos e vemos exemplo de servos do passado, que passaram sim por dificuldades, mas estiveram firmes, comprometidos para com o Senhor, comprometidos com os seus planos. E assim, isso deve refletir em nossas vidas. Isso tem que ser real, que possamos entender os planos de Deus para as nossas vidas e seguir firmes,
sempre confiados no Senhor, comprometidos com a Tua palavra, comprometidos com a Tua rica promessa. Nos fortaleça, ó Pai, como igreja. Abençoe os Teus servos que estiverem envolvidos nessa programação. E a nós, que estamos aqui, ó Pai, que possamos entender que o Senhor quer continuar falando aos nossos corações. Por isso nós te pedimos as Tuas direção e a Tua bênção para com a vida de cada um de nós. Venha nos fortalecer e nós que ouvimos a Tua palavra possamos mudar o foco da nossa vida. Possamos crer e confiar ainda mais no Senhor, seguindo comprometidos em firmes com as promessas do Senhor para com as nossas vidas. É assim que nós oramos, não em nosso nome, mas em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Pela natureza, por haver beleza, eu ergo um canto em louvor ao meu Senhor. Ao meu Senhor, Pela paz que eu sinto e por ter amigos, não canso de agradecer e louvar a Ti, Senhor, pois Tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom. Pela paz tão doce que Jesus nos trouxe, eu quero cantar e nunca cessar de agradecer. Todo dia pela alegria eu trago no peito gratidão ao meu Senhor, pois Tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci,